Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um personagem na história da filosofia. Para quem não sabe, personagem é diferente de indivíduo, porque um indivíduo ele pode ter várias personalidades. Uma sociedade ela pode ter vários personagens, né? Uma obra ela pode ter várias personagens, peças, né? Que encaixam ou desencaixam, ou pode ter mais de uma, entende? Então a gente coloca um personagem como um ser representativo, um ser que realmente é considerável um ser vivo, porque a gente junta tudo e coloca tudo como se fosse um ser vivo. Então toda a massa expoentizada por esse personagem que a gente vai falar, dessa sociedade, dessas ideias, desse estado de busca pelos direitos e deveres de um ser sobre a sua ordenação social, cabe para nós, né, colocar na descontração de um volume de ser humano, porque a gente consegue identificar, né? Então, é igual a figura de Jesus nas nossas vidas, nas nossas gestões, né? Então, é, essa qualidade é uma qualidade de gerenciamento de importância. A gente desimporta a importância na personalidade, porque até mesmo a personalidade pode ser personificada pelos artistas em ecorrelações situacionísticas, né? Suntuosas, reflexivas, e a gente consegue utilizá-los como ferramenta para projecionar causas e efeitos sobre a nossa arte de pensar, que é trabalhada há muitos anos. E o personagem que a gente vai falar hoje aqui é o Sócrates, né? Esse personagem que figura a identidade, o caráter de um ser naquela época, onde buscava soluções, né, para desaperfeiçoar-se em sua unidade, né? A unidade de gerenciamento de um ser que despede dos vários seres que existem em nós, nessa nossa personificação de status. Porque lá na Grécia Antiga, o pessoal já ia embasando o lado de sensitivo das, das florestas de personalidade que um ser atinge em um estado de coletividade, né? É aquela figura do rei, a perversibilidade de um rei que protesta na frente do público uma máscara e atrás do muro de pessoas, de exigências, ele se vê um igual a todos, né? Um ser rudimentar, sensível, fraco em alguns acordes. Então, é sobre essa repartição. Lá no começo da nossa história, na busca pelas faculdades, pelas adversações de ingresso nessa transformação científica a partir da linguagem, dos dimensionamentos materiais, a gente vai construindo esse plano das ideias. Então vamos lá, vamos conhecer esse personagem na história da nossa academia de pensamentos, na nossa filosofia. Então, temos o Só,
si carátes, né? Então, esse só carátes pega muito bem esse lado da máscara de contenção de energia, né? Então, tá vendo essa corrente aqui, ó? Então, a gente sempre tem uma máscara que decompõe sobre órbita. O que é órbita ou orbitais? São os olhos dos outros. Olhos dos outros preenchendo o espaço, preenchendo o campo, né? Então, esses olhos dos outros nos fazem desmaterializar máscaras de contenção. Por quê? Porque são fontes de indivíduos. E essas fontes de indivíduos levam ao organismo contrações, digestões conhecidas. Então, sabe quando você vê uma garota bonita e você tem no seu organismo contrações de digestões conhecidas pelo status da beleza? Não é mesmo? E aí essa desonda de corrente dentro de você, ó, faz uma coordenada de fonte de vista, ou seja, você desvia essa atividade para dentro de si. Isso te descontrola em uma porcentagem orgânica. Só que quando você está afastado desses seres, desses orbitais, né? Ou seja, o óleo das outras pessoas, você tem um só que cria-te, né? Então você começa a criar seu senso individual. E esse senso individual, ele preza pelo porquê. Porque o porquê, ele aprende a digerir parâmetros. Você não quer se ver parado, né? Parâmetros, quando a gente se vê parado, é como se essa corrente aqui, ó, a nossa face, ela parasse e ecoditasse somente uma sensação. Só que isso te dá a qualidade de pobre, né? Você se sente pobre quando você não consegue vencer esses parâmetros, quando você não consegue se perguntar por quê. Né? Porque se perguntar por quê é caro. Mas por quê é caro? Sabe? É caro. Né? Quando você não consegue responder esse porquê, fica um eco de cara de fazendo curto-circuito na sua face. Sabe o que isso faz com você? Isso faz com que você fique com baixa dinâmica, sabe? Há uma baixa dinâmica em você. Você se sente queimado em alguns pavios de máscara, ou seja, envergonhado. Bom, então quando a gente está só, a gente cria essa banca de saber responder os porquês. Porque quando a gente está em orbitais, a gente acaba fazendo muita mentira. O que é mentira? São faíscas
de pedras lascadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente aprendeu a mentir para poder fazer essas pedras lascadas no sentido da nossa cara bater na do outro. Até conseguir esculpir máscara de contenção artificial. Que máscara de contenção artificial é essa? É a máscara de se conter para os olhos de reflexão da outra pessoa, porque a gente sabe que as outras pessoas refletem aquilo que elas pensam de nós. Vejam só o que eu escrevi aqui, ó. Caráter de um indivíduo solucionante, ele busca soluções no só de si, né, para continuar buscando essas caráteres de mentiras faiscadas, dessas pedras trabalhadas, para desinformar melhores versões de máscaras para estar com as pessoas. Pelo dispositivo da conciliação das versões, e aí você consegue configurar essas versões de máscaras que as unidades desmontadas podem ter. Então você desmonta essas unidades, essas máscaras, e se pergunta por quê? Por que não melhorar aqui? Por que não? E aí você tenta fazer um caro melhor para a pessoa, né? Não é legal esse sentido? Então, Sócrates, o personagem da época. Agora fica mais fácil. Sócrates, um personagem de época. Então ele foi um ajudante a construir esse lado da filosofia, esse lado de nós pensarmos, né? Vamos lá, Sócrates, 470 a.C., 470 antes de ser isso, a 399, depois que a gente aceitou que é isso. Foi um filósofo grego, mesmo não sendo o primeiro filósofo da história. É reconhecido como o pai da filosofia. Então, é reconhecido como pai da filosofia, por representar o grande marco da filosofia ocidental. Um pouquinho. Ocidental. O que é o Ocidente? Ocidente. O Ocidente tem vários significados, entre eles um dos 4 pontos cardeais da Rosa dos Ventos, que fica à esquerda do observatório quando está se volta para o norte. A zona de um país ou continente situado a oeste. O mundo ocidental, que é um conceito que compreende os países da Europa, da América e da Oceania e em parte da África do Sul. E a cultura ocidental, que é baseada na filosofia grega, no direito romano e na religião católica. Então a gente está falando desse ocidente aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Cultura ocidental, que é baseada na filosofia grega. Então tá vendo qual a importância? Né? É como se o Sócrates fosse a Microsoft daquela época, né?
Microsoft, buscando desenvolver aplicativos de programação para a sociedade. Pensar. Programação para a sociedade. Pensar nas melhorias. Então, essa é a reflexão, né? Vamos lá. Então, as melhorias, elas precisam de partir dos pontos individuais das pessoas, porque só o indivíduo consegue admitir suas fraquezas. É muito difícil admitir as fraquezas perto das pessoas. Lembra do rei, né? O rei lá, né? O rei frente ao monte de gente. Você acha que ele vai dizer assim, cara, eu sou igual a vocês, eu sou fraco, eu não consigo liderar todos vocês? Não, o rei ele se faz de fogo frente a esses apagados, para que esse rei busque ascender. Então, a posse do fogo, a pose do fogo, diz ser o que acende. Então, o fogo não é fraco, né? O freguês é fraco, o fogo não é. Então, esses aqui são fregueses, são fraquezes, são franceses. Tô brincando, né? Esses são. Eu tô derivando aqui, mas esses são os fracos sobre o rei. E juntos eles representam a ascensão do rei e os reis conseguem ascender eles. Então, ó, quando o rei ascende eles, todos ficam fortes graças ao rei, não é mesmo? Bom, então por isso a gente tem essa qualidade de imagem intelectual para pensar. Vamos falar um pouco da biografia então do Sócrates. Biografia. Lembrando que não importa se ele se diz como esse cara aqui, ó. Porque esse cara aqui, esse caráter aqui, ó, essa cara aqui, ó, ela pode ser uma cara eleita para personificar essa importância, para gravar essa importância. Então vamos pôr aqui, ó, cara eleita, né? Ou seja, essa é a cara eleita para gravar a importância, o importar de um dado na época. Porque é uma cara eleita de personagens. Então é como se eu tivesse isso aqui no meu álbum de retratos, de figurinhas. E pessoas que parecem com esse cara aqui, ó, elas vão ser consideradas pessoas com bases semelhantes, né? Pessoas com ideias semelhantes, fluxos de pensamento semelhantes.
ou a gente desimporta nesse personagem, né? É, um saber, né? Então, segundo o saber, a gente sabe porque ele vive, né? E a vida dele é a obra da memória para a gente saber, para a gente lembrar para adiante, né? Ahn, isso são teorias históricas e funcionam bem. Sócrates nasceu em Atenas, que em meados do século V a.C. tornou-se metrópole da cultura grega. Atenas. Metrópole da cultura grega. Então aqui é gera já antenas. Metro, unidade de medida, polia, né? Então tá vendo, a gente tem a unidade de medida, uma polia. O que é uma polia? Polia. Tá vendo aqui, ó? Polias são divisões de pesos, né? A gente tem essas polias aqui, ó. Que quando a gente instala uma polia, né? A gente consegue dividir um peso por 2, né? Se a gente tiver outra polia aqui, a gente vai cair o peso por 4. Esse aqui vai ter 1/4 do seu peso, porque a gente dividiu por 2 e por 2 aqui, ó. E esse metro pole da cultura de gerar já antenas, vai vendo, né? Metrópole da cultura grega. Da sua infância, pouco se sabe, para além da sua origem pobre. Ele era filho de um escultor, Sofronisco. Sofronisco. Então, olha o pai dele. Pai. Sofronisco. E ele era pobre. Quem é pobre quer ser rico. E pergunta-se: por que eu não sou rico? E ele luta contra a pobreza, contra esse sentimento de pobreza. E ele sofronisco, o pai é sofronisco. Tá vendo como as peças vão encaixando? E uma parteira, a Fenarete. E mãe, que é chamada de parteira, né? Frenarete. Frequência na arrete. Fenarete. É fina. Fim na rete. Da qual Sócrates pegaria a ideia do parto para sua forma de fazer filosofia. Homem feito chamava atenção não só pela sua inteligência, mas também pela estranheza da sua figura e seus hábitos. Corpulento, olhos soltados, vestes rotas e pés descalços. Era considerado o homem mais feio de Atenas. Costumava ficar horas mergulhado em seus pensamentos. Quando não estava meditando solitário, conversava com seus discípulos, procurando ajudá-los na busca da verdade. Então, olha só. Ele tinha discípulos, né? Deixa eu ver aqui se é assim que escreve. Relacionados com indivíduos.
eu desci muito, né? Discípulos. Sim mesmo. Diz C-I si Paulos. Paulos. Então, vamos ver aqui. Quando estava meditando, conversava com seus discípulos, procurando ajuda na busca da verdade. Então, o conjunto de pessoas que andavam com Sócrates, né, esse conjunto aqui, fazia um certo fogo na sociedade. Né? Eles pegavam fogo diferente. Imagina que a gente vai colocar fogo na sociedade. Né? Vamos pensar aqui. Vamos trabalhar de forma científica com o dar fogo, né? Nós temos uma fonte de fogo e vamos colocar na sociedade. E aí, se a gente pegar uma tabela e contar com essa sabedoria do fogo, a gente vai ver que antes de fogo e depois de fogo existe uma variação nesse coincidência, né? Nesse conhecimento. E essa variação, essa santa face variada, vai vacinar, ou seja, vai ensinar a arte do fogo no ser pintado por ele. E aí a gente vai dizer a proporção de queima, né, de um ser. Aí a gente consegue organizar os seres com proporções de queima semelhante, né? Ao fazer isso, antes do fogo e depois de fogo, antes de queimar isso e depois de queimar isso. Então vamos pegar aqui, ó. Antes de queimar isto e depois de queimar isto. A gente tem alguns dados de informações, né? Algumas lógicas nascendo aí. Excelente, pessoal. Isso é filosofia, ok? A gente começa a entender a loja da filosofia. Porque o fogo desafirma dados com graus de ação. Nessa época teve início a segunda fase da filosofia. Costumava ficar mergulhado em seus pensamentos. Quando não estava meditando solitário, conversava com seus discípulos, procurando ajudá-los na busca da verdade. Nessa época teve início a segunda fase da filosofia grega, conhecida como socrática, ou antropológica, onde Sócrates foi o principal filósofo desse período na filosofia antiga. Nesta fase, os filósofos passaram a se preocupar com os problemas relacionados ao indivíduo, entendeu? E à organização da humanidade.
passaram a perguntar: o que é verdade? O que é o bem? O que é a justiça? Uma vez que na primeira fase da filosofia grega, a preocupação era a origem do mundo, fase que ficou conhecida como período pré-socrático da filosofia. Então vamos dizer que nós vamos abrir uma escola. No começo do mundo, né? Lá antes de tudo, a gente reuniu um pessoal e falou, o pessoal que estava com a gente, e nós falamos assim: vamos abrir uma escola. Mas lá naquela época, né? Aí todo mundo assim: o que é isso? Né? Aí a gente fala assim: isso é a a arte de comunicar, né? Ficar seguros sobre aquilo que conhecemos. Então, beleza, isso é a arte de comunicar seguros sobre aquilo que conhecemos. Então, quando a gente descobre que o homem ele é mau por natureza, o que a gente faz? A gente comunifica isso para buscar matrizes de solução para esse ser poder ser comum e ficar seguro sobre esse mal. Perfeito? É exatamente isso que a filosofia diz acordar em nós. Ela é a arte de comum unificar seguros. Ela é essa busca pela escola. E lá eles começaram, vamos começar do início. Primeiro a gente precisa de contar como que as coisas vieram, né? Então a gente tem o pré-socrático. E aí o Sócrates, né? O socrático, ele se diz sua cara, sua cara com fogo, sua cara tiçada com fogo, que a gente viu aqui, ó, nesse design de experimento científico de fogo nas pessoas, né? E aí agora as pessoas elas estão preocupadas com esse indivíduo, né? Então esse é o marco, né? Agora as pessoas elas passam a se preocupar pelo indivíduo. Então nessa escola aqui, ó, elas já conseguiram os mitos para fazer essa parte, né? Da onde que nasceu? Ah, vamos organizar. Nasceu da água, nasceu do fogo, nasceu do átomo, nasceu disso, daquilo. E aí a gente está na parte da nossa escola. Vamos abrir uma escola? O que é isso? Isso é isso. Isso é a arte de comunicarmos seguros sobre aquilo que conhecemos. E aqui a gente tem um exemplo. E aí o que acontece? A gente já falou dos mitos do começo do mundo e agora a gente está preocupado nessa escola a cuidar das soluções para os indivíduos, né? É a organização da humanidade, organização da civilização, da segurança, da humanidade. Ok? Então, vamos lá. Então, Sócrates é esse cara que brota isso, né? Brota ou
pare essa conciliação, esse dado escolar, esse personagem que dada escola para nós, escorar essa necessidade de criar esse logos, esse saber, esse plano de saber. E aí então a gente cria uma arma de guardar saber, né? Então a gente tem um armário de guardar saberes. A gente tem tabelas armadas de guardar saber. E aí você imagina aqueles cavaleiros em batalha, aqueles coliseus, aqueles teatros, tudo buscando saberes diferentes, né? Marcar aqui, ó, guardar armários, armaduras de saber. Principais ideias Sócrates. Tá vendo, pessoal? Então agora a gente vai entrar nas principais ideias desse personagem na sociedade. Porque se você pensar numa coisa, para a gente contar com um entendimento, a gente personificando ele, ele fica muito mais palatável. Veja o Papai Noel, que diz o espírito do Natal. Ideias do Sócrates. Desse personagem, né? Como o Papai Noel. Para Sócrates existiam verdades universais, válidas para toda a humanidade em qualquer espaço-tempo. Verdades universais. Por exemplo, tingimento pelo fogo. Ah, mas tem um cara que pega fogo e não sente dor. Aí a gente tem uma outra realidade para investigar. Uns porquês, né? Verdades universais, válidas para toda a humanidade em qualquer espaço-tempo. Para encontrá-las era necessário refletir sobre elas, né? Tingimento pelo fogo. Verdades universais. Refletir sobre elas. O que é refletir sobre elas? É você encarar, né? Encarar, porque é caro, né? A gente falou aqui, ó, é caro se perguntar o porquê. Onde que a gente pôs? Deve estar bem aqui. Aqui, ó, o porquê é caro, tá vendo? Então, a gente vai precisar de certo dinheiro, certa solução para certos investimentos para poder conter os porquês, saber sobre esses porquês. Para encontrá-las, era necessário refletir sobre elas. Essa percepção de verdade como alcançável é um fator de diferenciação entre Sócrates e sofistas. O princípio da filosofia de Sócrates estava na frase: conhece-te a ti mesmo. E olha aqui, ó, só sua cara tez. Legal, é? Então tá tudo aqui, ó, interligado, ó. Conhece-te a ti mesmo. Então não adianta nem tentar desfragmentar esse modo de conhecer Sócrates, porque tá tudo interconectado. Só não vê quem não quer ver. Conhece-te a ti mesmo. Um oráculo universal dado pelo deus Apolo na mitologia grega. Antes de lançar-se em busca de qualquer verdade, o homem precisa se autoanalisar e reconhecer sua própria ignorância. Então isso é uma
conexão com a alma. Acho que eu escrevi conexão errada, né? Conexão escreve com X. Então aqui, ó. Conexão. Vamos lá de novo. Conexão com a alma, né? O conhece a ti mesmo. Por quê? Porque sobre os banhos, sobre as orbitais dos outros, a gente desarma a nossa alma pelo reflexo da personalidade que o outro expõe em nós, né? Sobre essa chama que desqueima nossa natureza, a natureza da nossa própria alma, ou da nossa apropriação de alma em configuração sobre as nossas experiências pessoais. Perfeito isso. O próprio Sócrates, ao consultar o oráculo de Delfos, recebeu a mensagem de que ele era o mais sábio entre os gregos. Sócrates percebeu que ele era sábio porque dentre os sábios era o único que julgava não saber e buscava a verdade, o verdadeiro conhecimento. Da afirmação de sua própria ignorância faz surgir a célebre frase: só sei que nada sei. Então, essa é uma frase recursiva, né? Utilizada como um repertório para o Sócrates ou para as pessoas que utilizavam Sócrates para espiritualizar a natureza da busca pelo conhecimento naquela época, que equalizava, né, fazia repetir com maestria, né? Dizia-se é como se fosse um ciclo, né? Quando você chegar perto do conhecimento, você já sabe que nada sabe, né? Quando você estiver achando que quando você está aqui e olha para cá, e chega aqui, ó, na sua consequência, aqui surge mais isso daqui para você, ó. E aí quando você está aqui, ó, isso aqui surge mais outro aqui para você. Então esse é o só sei que nada sei, né? É a continuância, né, de um ser que se insatisfaz para poder procurar a verdade mais cada vez mais perto, cada vez mais fina. Né? Vamos continuar a ler esses juízos socráticos, né? Essas ideias. A partir dessa ideia desenvolvida o método socrático, o filósofo inicia uma discussão e conduz seu interlocutor ao reconhecimento de sua própria ignorância através do diálogo. É a primeira frase do seu método, chama-da de ironia ou refutação. Na segunda fase, então, ironia e refutação. Então, isso aqui é o tal do método socrático. Um pouquinho método. A maiêutica. E maiêutica. Técnica que traz à luz. Sócrates solicita vários exemplos particulares do que está sendo discutido. Por exemplo, ao ser questionado sobre a coragem, desenvolve um diálogo com um general muito respeitado por sua atuação em guerras, o general Laques.
Lex. Lhe dá exemplos de atos corajosos. O que são lex? Lex é isso aqui, ó. São fatias. Né? Vamos pegar aqui um leque. Leque. Então, o leque é esse instrumento aqui, ó. Então, ele é como se fosse um pedaço de uma circunferência. O pedaço de uma circunferência se diz afinação acordoada pelas marcas. Acordoada pelo marco. O que é o marco? Né? Se você pegar um arco, você vai ver que o arco ele faz assim, ó. Não é? Então um marco geralmente é isso. Um marco, né? Um marco é a somatória de um trabalho que desarca entre essa posição uma fibra que elastifica sobre essa imposição. Por exemplo, se aqui a gente tivesse um músculo, né? A gente teria esse marco muscular. Por quê? Porque esse músculo é doutor em afinar lanças estratégicas. É mestre em partir flechas. Ok? Ficou claro? Então a gente tem aí a maiúdica. E aí você vê aqui, ó, o Lex, o general Lex. Esse Lex é o tal desse marco, né? Por esse camarada receber o título de general. Então, coragem desenvolve o diálogo. O general muito respeitado por sua atuação em guerras. Lhe dá exemplos de atos corajosos. Não satisfeito, Sócrates analisa esses casos com a finalidade de descobrir o que é comum a todos eles. Legal. Esse algo comum poderia representar o conceito de coragem, a essência dos atos heróicos que existira em qualquer ato corajoso, independente das circunstâncias que o cercarem. Legal pra caramba, né? O que é comum em todos. Então, aí a gente tem essa tabela aqui, ó. Antes de queimar e depois de queimar isto. A proporção de queima. Legal, né? Derrubando esses obstáculos, chega ao conhecimento verdadeiro que Sócrates identifica como virtude. Então, esse lado é o lado da virtualidade do homem, é o lado que ele consegue a automaticidade. Sabe quando você dirige o carro e aí você faz uma operação no automático? Virtude é essa confiança extrema de elevar os movimentos e arcar com reações automáticas. Né? Então já era observado esse automatismo nos reflexos das pessoas. Por causa dos medos que sondavam as pessoas na época, ou seja, a gente tinha nessa época o lado da timidez, né? Dessas pessoas que eram condenadas pela timidez, pela falta de coragem, contraposta ao vício, o qual se deve unicamente à ignorância. Então, a própria falta de coragem pode ser viciante. O medo pode viciar. Né? Pode viciar a pessoa e ela acabar nunca conseguindo a virtude em alguma área que ela precise.
E aí a gente já está acabando, né? Vamos falar da morte de Sócrates. Em outro dado momento a gente pode falar sobre os sofistas, agentes que se diferenciavam de Sócrates. Bom, a gente tem até um quadro da morte dele, ó. Cercado de amigos e seguidores em profunda tristeza, Sócrates recebe o cálice com cicuta após condenação à morte. O que é o cálice? O cálice é isso aqui, né? Você tem a semente, né? E aí você enterra a semente. Você calece a semente, né? Você derrama terra na semente, né? Você cobre a semente. E só as pessoas profundamente loucas para saber sobre Sócrates que vão desenterrar esse conhecimento e encontrar a luz de Sócrates nessa natureza gravada, né? Então a gente na academia, vocês sabem que a faculdade é um cemitério de pessoas, né? E aqui esse Sócrates aqui, ó, pessoas que fizeram todo esse conhecimento, né? O Sócrates, a gente precisa de desenterrar o Sócrates, né? Então a gente vai no cemitério, na faculdade e estuda o Sócrates. Não é mesmo? Então a gente precisa de ser louco para entrar no cemitério, onde tem muitos fantasmas, né? A gente vai nos cemitérios, ó, cheio de pessoas, ó, que somaram na vida, olha só. Um somado na vida, somou, todos somaram, né? E aí pra gente se somar dele, a gente vai lá no cemitério, só que o cemitério tá faculdade e desenterra ele, né? Por um instante ou por anos de instantes, a gente vira o tal do coveiro, né? Que se torna entusiasmado e inteligente para pegar suas pás ou suas canetas e papéis e desenterrar o conhecimento, né? Agora, a semente de alguém que agora é luz no mundo. Uma figura célebre de Atenas, por onde carregava consigo uma quantidade imensa de seguidores e discípulos, sobretudo jovens, e seus encontros com figuras respeitadas da polis grega, por conta de seu método, acabava expondo, irritando seus interlocutores. Esse comportamento deu a Sócrates inimigo entre as figuras mais poderosas de Atenas. Em pouco tempo, o filósofo foi acusado de corromper a juventude e atentar contra os deuses gregos. Então, se a gente está lá, se nós estamos lá construindo uma escola, e aí a gente está precisando, a gente já conseguiu personagens para poder dizer sobre o começo do mundo. E aí a gente preparou o personagem Sócrates para descobrir entre as pessoas, né? Entre a sua personalidade, trabalhada academicamente em conjunto, artístico, para descobrir como organizar a humanidade, o indivíduo, né? Então lança-se essa bomba, essa bala no mundo e vê, né, o que ela reage no mundo ou reage na região. Isso é religião, pessoal, né? E aí ele era um artista nessa época, né? Buscava reagir
ver a reação das pessoas para a busca dessas configurações. Seu julgamento foi realizado em duas partes. Na primeira, a votação sobre sua culpa ou inocência teve uma margem apertada a favor da sua condenação, em 280 a 220. Posteriormente, Sócrates propõe como pena alternativa o pagamento de uma multa. Essa pena é amplamente recusada e a condenação é a favor da pena capital. 360 a 141. Sócrates aceita o julgamento e despede-se com a frase: é a hora de irmos. Eu para a morte, vós para as vossas vidas. Quem terá a melhor sorte? Só os deuses sabem. Né? Bacana. O legado de Sócrates. Sócrates não deixou obra escrita, achava mais eficiente o intercâmbio de ideias mediante perguntas e respostas entre as duas pessoas e acreditava que a escrita enrijecia o pensamento. São 4 as fontes básicas para o conhecimento de Sócrates: o filósofo Platão, seu discípulo em cujos diálogos o mestre figura sempre como personagem central. A segunda fonte é o historiador Xenofonte, amigo e frequentador assíduo das reuniões que Sócrates participava. O delegado. Vamos pegar aqui Platão, Xenofontes, assíduo das reuniões que Sócrates participava. O dramaturgo Aristófanes cita Sócrates como personagem em algumas de suas comédias, mas sempre o ridiculariza. Aristófanes. A última fonte é Aristóteles, discípulo de Platão que nasceu 15 anos após a morte de Sócrates. Essas fontes nem sempre são coerentes entre si. Toles. Aristóteles. Teles. De telas, né? Vou pegar aqui. Teles. Então aqui a gente já tem uma escala de pensadores que ousaram mencionar Sócrates para suas realizações, né, de eventos. Que também, esses também todos são personagens, né? Bom, tá ótimo, era isso que a gente queria falar sobre Sócrates, né? E aí no próximo vídeo a gente se vê falando mais a respeito de filosofia. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Fui!